E o tema dessa manhã é a formação do corpo. Amém? Nós somos um corpo. Palavra do Senhor, todos acharam? Quem não achou tem aqui. Mas não é porque tem aqui que você não vai trazer sua Bíblia. Ok? Pastor sempre dá uma cutucada, né, pastor? É assim ou não é? Oh, Jesus, parece pai, né? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Repita comigo: houve um ruído. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles e cresceram carne e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra a esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram. E se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Queridos, aqui Ezequiel foi levado através de uma visão, de um sonho, e Ezequiel, por alguma narrativa, pelos estudiosos atuais e os contemporâneos também, eles diziam que Ezequiel chegava ao ponto de loucura. Às vezes, as profecias de Ezequiel eram consideradas loucas e consideravam ele louco, e por isso que o livro dele foi dividido em 3 partes, dos seus oráculos, das suas profecias. Havia condenação sobre Israel. Por quê? Porque Israel se afastou da vontade de Deus. Mas aqui nesse período, Ezequiel já estava com uma credibilidade diante do povo. E o povo estava de Israel passando um dos seus piores momentos, que foi o tempo que foram levados cativos à Babilônia. Esse tempo era um tempo de cativeiro. Esse tempo era um tempo de prisão. Jerusalém estava destruída e esse povo vivia em opressão, cativo, levado cativo. Ezequiel foi um dos primeiros, levado no meio dos 10.000,
levados por Nabucodonosor. E aqui ele foi levado num vale de ossos secos. Aqui ele foi levado num vale de morte. Aqui ele foi levado num lugar que não existia vida. Aqui ele foi levado ao caos. E ali ele começou a andar e o Espírito do Senhor levou ele por ali e começou a mostrar, a detectar aquilo que era aquele vale. Às vezes eu olho as fotos do Holocausto, do povo judeu, e a gente começa a ver aqueles ossos secos, e às vezes me vem à mente daquilo que Ezequiel ouviu. E a hora que ele começou a andar, o Espírito do Senhor começou a falar para ele: olha, por acaso isso daqui tem possibilidade de vida? Por acaso pode reviver esses ossos? E ali Ezequiel numa dúvida ou numa revelação, eu não sei, ele falou: Senhor, por mim não pode não, mas tu sabes. Porque quando a gente olha aquilo que é seco, aquilo que não tem vida, nós não conseguimos enxergar vida. É muito difícil, você olha um osso seco, você não enxerga a vida. Mas ele estava se referindo a um exército. Ele estava se referindo ao povo de Deus. E nós hoje somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus aqui na terra. Nós somos o exército de Cristo aqui na terra. Quando nós falamos o corpo de bombeiro, é um ajuntamento de profissionais que trabalham numa determinada área. Batalhão do corpo dos fuzileiros navais. É um corpo, porque se torna um exército, uma unidade. E a igreja é um corpo, e ela tem que ser viva, ela tem que ser produtiva, ela tem que ser oxigenada, ela tem que ser motivada. Esse é o corpo de Cristo. E ele levou Ezequiel a caminhar por ali e falou assim: olha, pode por acaso reviver esses ossos? E ele falou: Senhor, tu sabes. Mas o Senhor já estava levando Ezequiel para mostrar o caos que estava o povo de Deus. E muitas vezes eu me entristeço porque nós temos visto que a igreja tem seguido assim. Eu não estou falando aqui, mas se você olhar num âmbito geral, existem igrejas que em vez de trazer vida, têm trazido morte para as pessoas. Em vez de trazer saúde, tem trazido doença para as pessoas. Muitas igrejas hoje têm se tornado um negócio. Eu quero te dizer, a igreja ela tem que ter uma administração como se fosse uma empresa, mas ela é espiritual, ela não é um business. Ela não é um business. Infelizmente tem pessoas tornando a igreja algo patriarcal, familiar, passando de geração por geração, porque é um negócio. E às vezes o Senhor manda alguém com unção para assumir, revigorar e trazer vida, porque o Senhor tem interesse, mas as pessoas, muitas vezes esses dirigentes, têm transformado a igreja num negócio. Às vezes a gente vê as pessoas, como esse povo que começou a adorar outros deuses, se afastando da vontade do Senhor, levando coisas do mundo para dentro da igreja. Faz campanha do tijolinho para você conseguir sua casa. Vende a vassoura para você varrer o mal. Pastor, aqui no Canadá não tem isso, mas no Brasil tem. No México também não tem, né, pastor? Mas no Brasil tem. Água santa do Rio Jordão. Aí vende lá o não sei o quê. É baratinho, a campanha é $1.000. $200 o tijolinho. É assim. E tem levado um povo a crer em coisas que não é a palavra de Deus. Porque a palavra é aquela que vai te sustentar no dia mau.
A palavra de Deus é aquela que vai te dar sustento, aonde você muitas vezes não vai saber para onde caminhar, mas a palavra de Deus vai te dar sustento, direção, caminho. A palavra de Deus. E nós muitas vezes olhamos a igreja hoje, eu estou trazendo essa palavra hoje, é uma palavra dirigida à igreja, porque nós tivemos uma reunião ontem, e eu acho que a gente tem que alinhar a nossa visão, o nosso posicionamento, a gente tem que ser inserido no corpo, porque senão a gente não dá fruto. E essa palavra, ela veio ao povo de Deus, aquele que estava desviado, que estava seco e morto. E muitas vezes as igrejas têm se tornado isso. E eu quero trazer essa palavra de alerta à igreja. Porque aqui nós vamos ministrar e vamos te ensinar. E você vai se basear na palavra. Para você ser forte. Para vir os ventos e não te abalar. Para vir a tempestade e não te abalar. Porque olha, quando você tira essa prioridade da sua vida e começa a se afastar, as outras coisas começam a chegar na sua vida. E pode ter certeza, não são as coisas de Deus. Talvez para você vir numa igreja, uma pessoa te convide, mas para um churrasco, 5 te convidam. Talvez para você estar aqui ouvindo uma palavra, e eu quero te dizer hoje, talvez você não fale muito amém, aleluia, glória a Deus, saia daqui pulando, marchando, talvez não. Mas você vai saber a direção que você tem que tomar, para que você dê fruto e seja alicerçada na palavra, e comece a frutificar em nome de Jesus. Aqui eu começo a olhar e eu começo a enxergar não somente um corpo humano. Por isso que nós colocamos, eu não sei se tem aí o tema, a formação do corpo, e é a formação da igreja. Às vezes eu olho aqui, eu começo a ver a estrutura de uma igreja nessa palavra. Porque quando eu olho ossos, o osso humano, o osso no corpo, ele é a estrutura. E quantas igrejas hoje têm ossos, mas não têm vida? Tem estrutura, mas não tem vida? Tem paredes de mármore, mas não tem vida? Tem porcelanatos e pisos polidos, mas não tem vida? Está na melhor avenida, mas não tem vida. Você entra lá, é uma grande espaço, mas não tem vida. É osso seco. É osso seco, não tem vida. Mas eu quero te dizer que nós temos que ter a vida e o Espírito do Senhor para frutificar. Aqui Ezequiel, ele olhou e ele viu ossos e mais ossos e mais ossos. E o Senhor falou, aquilo que está morto, eu vou trazer vida. Se por acaso você entrou aqui, e alguma área na sua vida, o seu ministério, o seu chamado, a sua vida, a sua família, algo que não tinha vida, por algum motivo, eu quero te dizer, hoje você veio no lugar certo, porque você vai receber vida em nome de Jesus. E a gente começa a olhar que essa estrutura, muitas vezes existe, mas não tem vida. Mas o Senhor é aquele que nos dá a direção, o Senhor é aquele que nos dá o caminho e nos mostra como devemos ser como igreja. Ah, queridos, como eu gostaria que tivessem tantas outras pessoas aqui. Não que a palavra é direcionada para alguém, mas é a oportunidade de alguém, talvez, ser reciclado e começar a tomar uma rota e um rumo na sua vida para viver o melhor dessa terra, em nome de Jesus, como igreja. Às vezes a gente entra nas igrejas e a gente não vê vida. Você entra e você sai da mesma forma. Você entra e você sai do mesmo jeito. Às vezes ali há uma empolgação, é isso e aquilo, mas na segunda-feira
O dia amanhece, você vai para a sua realidade, para a sua vida. E aquilo tudo não te trouxe vida. Ezequiel começou a profetizar como o Senhor falou. E ali começou a acontecer um barulho, um ruído. A palavra de Deus diz que quando ele profetizou, começou um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra outros ossos, se juntavam aos outros ossos. Eu quero te dizer que aonde tinha morte, começa a ouvir o barulho espiritual de vida na sua vida, em nome de Jesus, no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho. Porque hoje o Senhor fala para mim, profetiza ao meu povo para que tenha vida. Muitas vezes a gente se fecha, né? Achando que somente a gente tem razão. Que o jeito que a gente imaginou, que o jeito que a gente quer, tem que ser assim, pronto e acabou. Hoje de manhã a gente estava conversando, vindo para cá, e uma determinada pessoa, a gente estava conversando de uma pessoa, não é nem criticando, mas você falando, que infelizmente existem pessoas assim. A igreja fala, a igreja toda, não aqui, não é aqui, eu estou falando de uma situação de bom tempo para trás. Aquela irmã, ela tinha problema com todo mundo. E a igreja começou a se conformar com ela do jeito que ela era. E falava assim, não, ela é assim mesmo, ela é assim mesmo, ela dá problema para todo mundo. O sangue de Jesus tem poder, porque a palavra ela tem que transformar, a palavra ela tem que modificar. Aquilo que nasceu torto vai ser reto, porque o Senhor é aquele que endireita as veredas, é aquele que endireita o caminho, aquele que entrou aqui de alguma forma. Eu quero te dizer, aonde existe vida, aonde existe a palavra, você pode ter entrado aqui, o meu temperamento é assim, mas quando você recebe, quando você é impactado pelo poder de Deus, você era assim, mas agora você é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e que o Senhor tem uma nova história para você. Transformação, vida. E ali aquele povo estava morto, e ali aquele povo representado nessa visão que Ezequiel teve estava morto, mas eu quero te dizer, aonde estava morto vai ter vida. E começou um barulho, mas você tem que se abrir para ouvir o barulho espiritual. Não adianta eu pregar aqui, não adianta o pastor Wagner pregar aqui, não adianta o pastor Carlos, pastor Luiz, não adianta qualquer outro vir aqui, se você não se abrir e falar, Senhor, eis-me aqui, faz de mim um vaso novo. Quebra! Mas quando se quebra, dói. Quando tem que amassar o barro, dói. Quando tem que começar tudo de novo, dói. É difícil. Mas se a gente não fizer isso, nós nos tornamos um vale de ossos secos. Ali Ezequiel começou a profetizar. E quando ele profetizou, começou aquele barulho. E a palavra do Senhor diz que quando ele olhou, quando ele abriu os olhos, depois que ele profetizou, ele começou a ver os tendões naqueles esqueletos. Os tendões são os ligamentos. Uma igreja, ela não consegue caminhar saudavelmente se nós, como corpo de Cristo, não estivermos ligados. A sua diferença, o seu pensamento, quando você aceita o Senhor, você começa a não ter diferença. Você começa a se igualar. Quando Jesus sentava, ele sentava numa mesa e ficava no mesmo nível que todo mundo. Os seus discípulos, quando ele ia ensinar, ele sentava, ele ficava na mesma altura.
E tem pessoas que entram na igreja e acham que são mais. Tem pessoas que entram na igreja e acham que são mais certas, mais santas. Acham que são mais poderosas. E às vezes isso faz com que rompa os ligamentos, as conexões. Querido, eu vou te dizer uma coisa, a palavra, Jesus, Ele é o mesmo. E Ele vai fazer sempre aquilo que é a vontade dEle, porque Ele é santo e Ele é poderoso. Jesus não vai decepcionar nunca ninguém, e ninguém vai sair da igreja por causa de Jesus, mas muitas vezes sai por causa de você, sabia? Sabia que tem pessoas que saem da igreja por causa do outro irmão? Porque brigou, porque discutiu, porque não ajudou, porque tanta coisa, porque todos nós temos razão. É assim ou não é? Sempre você e eu temos razão. Mas a hora que a gente começa a enxergar o outro lado, a gente vê que não é bem assim. A gente vê que nem tudo a gente tem razão. E ainda que tenhamos, por amor, a gente tem que compreender o próximo. Nós vemos lá que o ligamento, ele significa comunhão. Eu sofri um acidente em 2014, eu tive uma queda, e eu rompi, não foi bem um rompimento, mas o ligamento do meu ombro, do meu braço, ele foi rompido, ele foi lesionado. E eu não tinha tempo, eu estava trabalhando muito, e eu fiquei com esse braço imobilizado durante quase 6 meses, sem poder levantar, sem poder fazer qualquer coisa. Eu assinava, né, filho? Eu tinha que assinar assim, ó, porque eu não conseguia levantar o braço, porque eu tive uma lesão. Consegui marcar cirurgia. Depois que eu fiz a cirurgia, fiquei 40 dias enfaixado assim, sem poder me mexer. Foi refeito o ligamento, e hoje, para a honra e glória do Senhor, eu posso levantar e louvar o Senhor assim, ó. Eu falo, oh, glória a Deus, a dor passou, as coisas passaram. Mas a gente tem que entender que o ligamento, a sua conexão com o seu irmão, ela é extremamente importante. A gente tem que se preocupar com as pessoas, e é muito bom e é lindo quando a gente vê que um está preocupado com o outro, um ora pelo outro. A dor do seu irmão e a necessidade do seu irmão é a sua dor e a sua necessidade. Mas muitas vezes nós não somos assim nem dentro da nossa casa. Às vezes a dor da sua esposa não é a sua dor. Às vezes a dor do seu marido não é a sua dor. Porque não há conexão, não há ligamento, não há. E nós só podemos ser saudáveis como igreja se nós estivermos unidos. Se nós estivermos conectados, ligados. O irmão não veio na igreja, você chega na sua casa, ou chega no carro ali no estacionamento, já pega o telefone e fala, rapaz, você não veio, senti sua falta. No aniversário liga, gente, como é bom receber uma ligação no seu aniversário, é ou não é? Alguém fala assim, olha, lembrei de você, Deus te abençoe, anos de vida. Gente, melhor do que te dar um presente. Ligação, conexão. Tem gente que às vezes não aparece na igreja durante anos. O pastor não liga. O irmão não liga, ninguém liga. Ele entrou e saiu da mesma forma. Igreja, estrutura, osso seco. Hoje é uma palavra doutrinária, viu, gente? Amém? Vocês estão me compreendendo? Posso continuar? Glória a Deus. Nós temos que ter essa ligação. Nós temos que ser um corpo perfeito. E quando Ezequiel profetizou, ele não formou um corpo deformado, um corpo perfeito, porque aquele que é o Criador, ele faz perfeita todas as coisas. E a igreja necessita dessa ligação. A igreja necessita dessa conexão. E daqui a pouco Ezequiel começou a olhar e ele viu carne naqueles corpos. A base do seu corpo, a força do seu corpo, são os músculos.
É a carne. Tem ligamento e tem a carne. E sabe o que é a carne nesse corpo? A força. A gente vê lá o pessoal malhando, né, pastor? Fortalecer o músculo, a carne. E sabe o que é a carne para esse corpo aqui? A palavra de Deus. É ela que vai sustentar a igreja. Igreja que não tem palavra, igreja que não tem ensinamento, igreja que não tem comprometimento com essa palavra, igreja que não tem comprometimento com os fundamentos daquilo que é os fundamentos da fé, ela não prospera. Queremos sentir o poder de Deus, mas o poder de Deus você sente através da palavra. O dia que você estiver triste, a palavra de Deus vai te alegrar. O dia que você estiver sem direção, a palavra de Deus vai te dar direção. O dia que você estiver fraco, ela vai ser o seu antídoto para você levantar e avançar, porque ela é o sustento do corpo, a palavra de Deus. Ela é o músculo do corpo. Ela é o músculo do corpo. A gente marca, às vezes, estuda aqui, né, pastor? Culto. Agora, os nossos cultos de quarta-feira, muitas vezes, é um culto de ensinamento. Poderiam vir 80 pessoas, encher aqui em nome de Jesus, já profetizo. Mas vem 15, vem 20, porque às vezes a gente quer mais sustentar a nossa carne humana do que a nossa carne, eu digo, nosso corpo espiritual. Eu quero te motivar a começar a participar das quartas-feiras. Não tem como você ficar tão longe da casa do Senhor, dos ensinamentos do Senhor. Se coloque em condição de estar na casa do Senhor, se condicione a isso. Faça um esforço, tire esse tempo e comece, em nome de Jesus, a se fortalecer na palavra do Senhor. Ezequiel olhou, e eu estou adiantando, e ele viu pele sobre a carne. Vocês sabiam que a pele é onde demonstra tudo? A idade. Gente, eu era esticadinho. Agora eu não estou tão esticadinho assim. Vai esticando para baixo, né? Se você comer algo e te fazer mal, você pode até se sentir bem, mas a sua pele muitas vezes empipoca toda. Se você está com febre, você às vezes, ninguém vai olhar para você e vai saber a sua temperatura. Mas às vezes olhando para você, a sua pele vai representar vermelho, queimando de febre. A pele, ela representa tudo aquilo que sentimos. E quando Ezequiel olhou, ele viu pele nova. Sabe o que isso significa para a igreja? Que é necessário nós termos transformação. Tem gente que entra na igreja e continua com pele velha. Continua empipocado. Não há transformação. E quando eu falo empipocado, é porque entra aqui e acha que tem que continuar vivendo aquilo que vivia lá fora. Mas quando você entra e quando você é inserido no corpo de Deus, quando você é inserido no corpo de Jesus Cristo, quando você faz parte da igreja, você tem que exalar transformação. Tem gente que na igreja é uma bênção, irmãos. Dá glória a Deus, aleluia, mas sai ali na rua, toma uma fechada, o sangue de Jesus tem poder, só Deus sabe aquilo que aquela pessoa falou. Uma vez eu fiquei horrorizado, eu peguei carona com um irmão, e ele tomou uma fechada, mas ele soltou um palavrão, irmão. E eu falei, o sangue de Jesus tem poder, que transformação que tem.
Porque quando nós recebemos a Jesus, a nossa boca só louva a Deus e não sai palavra torpe. Quando nós aceitamos a Jesus, a nossa palavra sai louvor e não sai murmuração. Quando nós aceitamos a Jesus, a nossa palavra, e quando nós nos reunimos entre irmãos, é para edificação e não para condenação do próximo. E muitas vezes a gente vem para a igreja e continuamos condenando aquele, falando mal daquele, falando fofoca. Eu quero te dizer também que a fofoca só existe porque existe um ouvido que dá crédito à fofoca. Temos que ter transformação, irmãos. As pessoas têm que olhar para você e saber que você é o representante, embaixador de Jesus Cristo aqui na terra. Vocês já pensaram nisso, a responsabilidade que é? Você tem que ser assim no seu colégio, no seu trabalho, na sua empresa, na sua família. As pessoas têm que olhar para você e saber que você representa o céu na terra. Eu até engraçado assim em termos, a gente fica triste, né? Mas todo velório que eu ia da minha família, eu era o único que tinha aceitado a Jesus, assim, a nossa casa. E era eu chegar e pedir para eu orar. Trazer uma palavra. Ainda que as pessoas eram católicas, família, espíritas, olhava e reconhecia a transformação do céu na minha vida, na vida da minha casa, da minha família. E é assim que as pessoas têm que olhar para você. A sua casa tem que ser diferente da rua inteira. As pessoas têm que saber que ali mora um servo de Deus e que se tiver em aflição vai bater na porta e falar assim, olha, ora por mim, porque eu preciso. Mas tem casa, eu não digo aqui no Canadá, viu pastor, isso aqui não tem. Estou falando no Brasil, tá? Mas tem casa de crente que o povo passa até do outro lado da rua. E às vezes a gente acha engraçado, mas é muito triste. Porque quando a gente faz parte do corpo de Cristo, a transformação tem que ser muito grande. A transformação na nossa vida tem que ser natural, espontânea, e as pessoas têm que olhar e ver que tem um brilho na sua vida, na sua casa e na sua família. Mas, se nós tivermos tudo isso, e eu quero já entrar para a parte final. Se nós tivermos tudo isso, tem a estrutura. Você tem lá, você é bom de amizade com todo mundo. E graças a Deus isso é uma bênção. Eu gosto de ter amizade com as pessoas. Eu acho que meu neto puxou a mim, porque ele passa assim, ele vai dando tchau para todo mundo. Vai no mercado, até foi no aeroporto uma muçulmana, né? Com aquela burca, com tudo, e ele passou e ele começou a mexer com ela, pequenininho, e ela parou e começou a falar com ele. Ainda que você seja assim, ainda que você seja estudioso da palavra, não, eu fiz teologia, eu sou formado, eu sou isso, eu sou aquilo. Ainda que você ande eu estou de terno, irmãos, porque eu vim pregar e você sabe que senão, pastor, estou brincando, gente. Podia vir de tênis, né, pastor? Podia ou não? Falou que não. Não, é brincadeira, ele falou que pode. Porque isso não vai diferenciar o poder de Deus. A não ser aquilo que não vai edificar a vida do meu irmão, uma sensualidade ou algo assim, né, pastor? Mas hoje eu estou de terno, ainda que eu ande de terno, gravata, ainda que eu seja... Mas se eu não tiver algo tão especial e primordial na minha vida, eu posso ter tudo isso que eu falei, eu não serei nada. Vocês sabem o que é? O Espírito de vida, o Espírito Santo de Deus.
Ele profetizou e ele viu aqueles ossos juntando aos outros ossos. Ouviu o barulho e o ruído daqueles ossos se juntando. Daqui a pouco ele abriu os olhos, ele viu os tendões, a carne, a pele, mas não havia vida naqueles corpos. E o Senhor falou para ele: Ezequiel, profetiza a vida, profetiza o Espírito, para que haja vida. Eu quero te dizer que você é templo do Espírito Santo de Deus, e Ele anseia em habitar na sua vida. O que nós precisamos corrigir na nossa vida? Como nós temos nos atuado no nosso meio? Qual o comprometimento com a obra, com a palavra? Qual a transformação que eu tenho tido? Para que eu seja um corpo perfeito, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em mim. Feche seus olhos agora.